Bom, o conjunto de instruções, como a gente comentou na aula passada, ele faz o papel dessa interface do hardware com o software, tá? É a maneira do hardware dizer para o software quais operações ele consegue executar. Então, a gente iniciou olhando algumas dessas operações e tendo uma ideia geral do que seria o conjunto de instruções, certo? Então, falamos aí de que é um repertório, das características principais do conjunto. Falei para vocês que nesse curso a gente vai se basear no conjunto de instruções do MIPS. Vocês provavelmente já tiveram contato aí, pelo menos em MC 404, com outro conjunto de instruções. As ideias por trás são muito parecidas. A sintaxe da linguagem de montagem, né, do assembly, muda um pouco, mas você conhecendo uma, entender a outra é relativamente simples. Iniciamos aí, então, a apresentação do conjunto de instruções pelas operações aritméticas. Então, eu comentei qual é o formato das operações aritméticas, né? Você tem 3 operandos. No MIPS, todos os operandos são registradores. Um deles é o destino, 2 fontes. O destino é o primeiro que aparece, os outros 2 são os operandos fontes. Todas as operações aritméticas vão ter esse mesmo formato, então você tem uma regularidade aí na definição do conjunto de instruções. Essa regularidade torna as coisas mais simples, não só para quem escreve o assembly, para quem escreve programas em assembly, para ele guardar, né, o uso das instruções, mas também vai ter um impacto de simplificação no projeto do hardware, que é o objetivo por trás aqui, né? Isso a gente vai ficar mais claro para vocês quando a gente for realmente tratar do projeto do hardware no capítulo 4. Mas a importância desse capítulo 2 não é só para você aprender como é o assembly do MIPS, é para você conseguir fazer programas em assembly do MIPS. Não é essa o principal objetivo. Tanto que a gente não vai olhar exaustivamente o conjunto de instruções do MIPS, a gente vai olhar um subconjunto. Mas esse subconjunto é muito importante que você entenda, porque é a partir dele que a gente vai projetar o hardware. Então, para você entender como o hardware funciona, você tem que saber o que faz aquilo que ele está executando. E o jeito de você entender isso é aprendendo e exercitando um pouco, escrevendo alguns programas usando o conjunto de instruções. Bom, trabalhamos alguns exemplos aí usando as operações aritméticas, né? De como seria o código em alto nível, como é que isso ficaria em termos de código compilado para MIPS. Depois falamos um pouco de registradores, né? Já que todos os operandos são registradores, a gente elaborou um pouco mais sobre os registradores do MIPS, então são 32 registradores, todos de 32 bits. Você pode usá-los referenciando pela numeração, mas o mais comum é usar alguns nomes de convenção que existe aí neles. E ressaltando, então, que você tem apenas 32 registradores, o que tende a ser bastante pouco para compilar programas de tamanho realista. Então, tem todo um trabalho por trás que o compilador normalmente faz para escolher que variáveis do seu programa vai cair em registradores e por que isso é importante relacionado a desempenho, né? Então, a gente falou tudo isso na aula passada. E aí partiu para operações envolvendo memória. E eu dei 2 exemplos envolvendo acesso a vetor, acesso a array. Tá? Então, se você quer, assumindo que os elementos do array estão todos em memória, né? Se você quer aplicar operações aritméticas neles, você primeiro tem que trazê-los para o registrador, aplicar a operação e depois devolver, caso você queira manter o vetor atualizado. Então foi isso que a gente viu nesses exemplos de operandos em memória. Então a gente destacou que a memória do MIPS é endereçada em bytes, as palavras são de 4 bytes e os acessos são, então, via load store, word, são acessos orientados à palavra. Então os endereços são de 4 em 4. E a gente fez as contas aí para acessar o elemento do vetor de acordo com isso, né?
Vimos alguns exemplos, o primeiro exemplo usando somente o load. Então, como é que a gente calculava o lugar onde estaria o elemento desejado. Depois, um outro exemplo usando load e store, onde você pegava o dado, manipulava ele e depois guardava o resultado. E terminamos a aula comparando o registrador e memória e dando essa ideia do porquê que o uso inteligente dos registradores é muito importante, certo? Os registradores são poucos, porém são muito mais rápidos que acessar a memória. Então você gostaria de ter infinitos para o seu programa rodar da maneira mais rápida possível. Como você tem poucos, você tem que usá-los de maneira esperta. E esse tema vai aparecer mais para frente de novo. Bom, então a gente já viu operações aritméticas e operações que trazem e levam dados para a memória. O que mais eu posso ter? Você pode ter o que ele chama de operandos imediatos. O que são imediatos? São constantes. Tá? Ele começa aqui dando um exemplo. A de I, S3, S3, 4. O que isso faz? Soma a constante 4 no conteúdo do registrador S3 e guarda no próprio registrador S3. É isso que faz. Tá? Então, o que você está fazendo aqui é isso aqui. Tá? E aí você pergunta, tá bom, por que eu preciso dessa instrução? Se essa instrução não existisse, você lembra que as instruções aritméticas só podem operar com registradores. Ou as instruções add, sub e etc. operam só com registradores. Agora a gente está apresentando uma versão que opera com constante, que são as instruções aritméticas que terminam com i. Tá? Você identifica elas por esse formato aqui, por esse mnemônico, por esse nome da instrução. Então, essas são operações aritméticas que trabalham com registradores e com uma constante, que você codifica dentro da instrução. Se você não tivesse isso e tivesse que somar 4 no conteúdo do S3, o que teria que acontecer? Você teria que ter o 4 armazenado em memória, fazer um load do 4 para um outro registrador e aí somar com o S3. O que é lento. Né? Usar a memória é sempre lento. Então, você não quer fazer isso para essas constantes pequenas. Por que você não quer fazer isso para essas constantes pequenas? Porque é muito comum você ter que fazer isso nos programas. Tá? Tendo essa possibilidade de incluir na própria instrução uma constante, você evita, então, ter que usar uma instrução de load que não é uma instrução rápida, como as aritméticas, e você tem um ganho de desempenho razoável aí. Agora, por que eu estou falando constantes pequenas? Por que eu não estou falando constantes em geral? Porque você tem sempre que lembrar que uma instrução aqui escrita em texto, a gente está vendo ela na linguagem assembly, mas no fundo isso vira uma sequência de bits. Isso aqui é uma instrução. E no MIPS, a sequência sempre tem 32 bits no máximo. Certo? Então você tem que gastar alguns bits para codificar que isso é um ADI. Você tem que gastar alguns bits para codificar que ele usa o S3 como destino, outros bits para S3 como fonte, e sobra alguns bits que você pode usar para codificar a constante, mas não são muitos. Logo, você fica limitado na faixa de constantes que você consegue representar. Porém, como constantes pequenas é um caso muito comum nos programas, o fato de existir isso acelera o caso comum, que é outro princípio de projeto que ele destaca aqui. Aquilo que você faz muito frequentemente, você deveria tentar fazer rápido. Você ia perguntar alguma coisa? Você falou assim,
dá 32 bits no máximo. O MIPS tem instrução M? Não, todas são iguais. Tá? É outro. A gente vai ver os formatos em binário mais para frente um pouquinho, acho que talvez ainda hoje, mas todos eles são iguais. É outro princípio de regularidade. Tá? Você não tem instruções de tamanhos diferentes no MIPS. Então, todas são de 32 bits, o que te impõe aí um limitante no tamanho dos campos que você consegue pôr dentro de uma instrução. E se eu precisar de constantes grandes, então não tem jeito, você vai ter que fazer esse modelo de usar o load. Tá? Você vai ter que carregar a constante num registrador via memória. Mas, ou via outras instruções auxiliares que ele tem. Você não tem como usar uma constante grande direto numa instrução. Você vai ter que usar instruções auxiliares. Porém, a aposta é que isso não é comum de acontecer. O caso comum é você ter constantes pequenas. Entre as constantes tem uma muito importante, que é o zero. Tá? O zero aparece muito. E além dele ser uma constante muito comum, ele tem outros usos. Para você implementar operações comuns usando o zero aí como uma coisa auxiliar, como um elemento auxiliar. Então, é tão comum e tão importante que eles reservaram um registrador para valer sempre zero. Tá? Então, no MIPS, o registrador zero sempre vale zero e você não escreve nele. Certo? Um exemplo de operação que é muito comum e que ter o zero ali fixo, garantido, ajuda. O MIPS não tem instrução de move. Como é que você faz, então, um move? Você não consegue mover o valor de um registrador para outro no MIPS? Consegue facilmente somando com o registrador zero. Tá? Então, você soma S1 com zero e guarda no T2. Só que somar S1 com zero é a mesma coisa que não fazer nada. Então, o que você está dando como efeito final aí é mover o valor de S1 para T2. Tá? Notem que os montadores, eles aceitam coisas que chamam de pseudo-instruções. O que é pseudo-instrução? Algo que é quase uma instrução? É mais ou menos isso. Por exemplo, tem montadores que no MIPS vai aceitar que você escreva, não sei se com 3 ou com 4 letras aqui, eu não lembro, isso aqui. Tá? Mas por quê? Porque ele troca, na hora de gerar o código, isso aqui por isso aqui. Tá? É que, para a pessoa que está lendo o código, algo chamado move dá muito mais fácil a ideia de ser uma transferência simples de valor, ao invés de que você ver uma soma e ter que sacar isso porque é uma soma com zero. Tá? Então, é para facilitar a vida de quem está programando. Porém, essa instrução não existe. Então, isso aqui é uma pseudo-instrução. São sintaxes que o montador aceita, mas que não necessariamente existem na máquina. Só que ele transforma para algo que existe na máquina. Tá? Isso aparece bastante para qualquer arquitetura, não só para MIPS. Estou falando isso porque vai que você começa a usar um montador para MIPS aí, descobre que ele aceita móvel e você falar porque eu não estava falando coisa correta aqui. Então, eles fazem isso e fazem isso com outras instruções também. Mas, de fato, lá por baixo eles trocam pelo que a gente está falando aqui. Bom, esse próximo ponto aqui é recordação para vocês, tá certo? Vocês já devem ter visto isso em mais de um curso, tá? Mas é importante você lembrar disso aqui, porque agora você vai estar trabalhando com cadeias de bits, né? E que tem que, com tamanho limitado, então você tem que saber entender qual é
o maior número que você consegue representar em 15 bits, em 16 bits, em 32 bits. Se ele tem sinal, se ele não tem sinal, como é que eu transformo, como é que eu estendo o sinal para um bit passar de 16 bits para 32 bits. Então tem várias coisas que tem que estar na cabeça para você entender depois o funcionamento do hardware, porque é isso que ele vai estar fazendo. Então o livro tem uma seção e tem alguns slides aqui para relembrar isso, mas não é novidade para ninguém, eu imagino. Tá? Então eu vou passar rápido aqui. Então, ele começa apresentando, né, como é que você tem a faixa de representar um número de n bits, o que você consegue representar, né, como é que você transforma isso em decimal. Imagino que todo mundo saiba, então, né, a soma aí das potências da base elevado à posição vezes o valor do bit. Usando 32 bits, que é o tamanho da palavra do MIPS, você consegue, então, representar essa faixa aqui de valores. Tá? Sem considerar sinal aqui ainda, né? Todos positivos. Então, quando você passa a considerar a possibilidade de ter número sinalizado, muda um pouco de figura, você vai usar, então, o famoso complemento de 2 para representar os números. E aí você tem que se lembrar como que você descobre o valor do número e como é que você faz as contas usando o complemento de 2. Principalmente porque no próximo capítulo a gente vai falar sobre algoritmos de operações aritméticas implementados no hardware, multiplicação, divisão, etc. Então, é bom relembrar isso aqui e ter na cabeça. Então, qual é a faixa em n bits com sinal? Você consegue de menos 2 a n menos 1 até 2 a n menos 1 menos 1. Certo? Então, notem que tem um número a mais aqui do lado negativo, né? Do que lá no lado positivo. Então, um exemplo seria esse número gigante aqui de 30. Gigante não, né? Gigante no slide, mas na prática é um número pequeno. São só 32 bits. Hoje em dia é um número pequeno. Então, esse número, se você considerar ele como um número sem sinal, ele seria um número, né, positivo bem grande. Se considerando ele com sinal, o que você tem? A última casa seria o número que indica que é um número negativo. Né? Quando você tem 1 nessa posição aqui, você já sabe que esse número, então, é negativo. E aqui tem um jeito de fazer a conta de descobrir, então, qual é o valor em decimal desse número. Tá? Que é só também começando com menos 1 aqui, vezes o 2 a 31, e depois somando os valores do bit vezes o 2 elevado com a potência da posição. Outro jeito que vocês devem conhecer para chegar nisso como é que você calcula o valor, o positivo de um número negativo em complemento de 2? Qual é o atalho? Inverte todos os bits e soma 1. Isso vai te dar 4. Se você inverter todos os bits aqui e somar 1, você vai receber 4. Então você sabe que o número original era menos 4. Então, usando 32 bits, que é a palavra do MIPS, a faixa de números que você vai conseguir representar com sinal é essa. Certo? Muito bem. Então, como eu falei, o bit 31 é o conhecido bit de sinal. Se ele for 1, você já sabe que o número é negativo. Ele ressalta aquilo que eu falei, que você tem o menos 2 a n menos 1, você não consegue representar com n bits, né? Porque não sei se todo mundo enxerga isso facilmente, mas você pode pegar um exemplo pequeno. Esse número, que número é? Que número é em decimal esse? 8. Se é sem sinal. Se ele for com sinal?
Menos. Vamos lá, esse é o número. Então, inverte. É isso? E soma 1. Quanto dá? Dá menos 8, certo? Logo, certo. Tá bom. Agora, se esse número é com sinal, então como é que eu faria para representar o 8 em 4 bits? Não dá, tá vendo? É isso que ele está falando. O menos 2 aí, menos 1, não dá com N bits. Porque o último bit fica sendo o sinal. Certo? Então, em 4 bits, sem sinal, eu consigo representar o 8. Em 4 bits com sinal, eu consigo representar o menos 8, mas não o 8. Certo? Só para exemplificar com um número menor de bits, né? Porque ele está dando os exemplos tudo com 32 e às vezes é difícil de enxergar. Muito bem. Então, como é que você representa o 0? É tudo 0. Como é que é o menos 1 em complemento de 2? Vai ser o tudo 1. Certo? Se você inverter tudo dá 0, você soma 1, dá 1. Então é o menos 1. Então, qual é o maior positivo que você consegue representar? É tudo 1, mas esse aqui fica em 0. Que então, no caso aqui com 4 bits, o com sinal maior seria esse aqui. Certo? Que é o 7. Aqui é o que a gente já falou, né? Inverte e soma 1. Para você chegar no valor que é correspondente, né? Trocando o sinal. Extensão de sinal. O que é extensão de sinal? É você ter o número em x bits e você quer aumentar o número de bits para representar esse número. Tá? Isso acontece muito ali dentro do processador. Né? Então, um dos lugares onde ele aparece é quando ele usa aquelas instruções com constantes pequenas. A LU dele trabalha só com 32 bits. Então, quando ele extrai da instrução aquele campinho que é a constante, ele não tem 32 bits, ele tem menos. Então, ele tem que fazer uma extensão de sinal para transformar isso para 32 bits. Então, é bastante simples, né? Você tem que preservar o valor numérico, é lógico. Então, como é que você passa aqui? Tem um exemplo de um número de 8 bits para 16 bits. Você copia o bit do sinal e preenche o resto. Tá? Então, se ele for positivo, ele continua sendo positivo. Se ele for negativo, ele continua sendo negativo. E sendo o mesmo número. Tá? Então, é super simples. Você só não pode esquecer de fazer isso. Então, o processo todo se resume a replicar o bit do sinal para a esquerda. Tudo bem? Não entendi? Tem como dar load sem replicar esse sinal em byte? Load sem replicar. Você quer pegar só um pedaço da palavra, é isso? É pegar só um byte e deixar o resto dele. Ele tem um load que carrega um byte. Aí, se você guardar isso no registrador, eu acho que ele sempre estende. Depois você tem um jeito de carregar a metade da frente para mudar. Você consegue montar um registrador por partes, com outras instruções. Tá? Então, ele escreve, aí preenche tudo com 0 e você vai escrever por cima com outra coisa. Se é isso que você está tentando fazer. Mas o fato é, ele quer preservar o valor. Então, para ele preservar o valor e mudar para 32 bits, ele tem que fazer isso. Tudo bem? Então, foi um crash course de 3 minutos sobre manipulação de números em binário. Porque eu estou assumindo que vocês já estão cansados de ouvir isso em outros cursos. Se não for a verdade, ergue a mão e pergunte.
Essa é uma parte que os alunos sempre reclamam de, poxa, até não precisava perder tempo falando disso de novo. Então, eu aprendi. Mas não quero prejudicar ninguém, caso alguém não tenha visto. Agora sim, falando de representação das instruções, né? Então, como é que isso vai ficar guardado lá dentro da memória e depois vai ser manipulado pelo processador? Então, aqui a gente vai estar falando do que o livro chama de linguagem de máquina. A linguagem de máquina é um termo que às vezes as pessoas usam para o assembly. O assembly é linguagem de montagem, o nome correto. Linguagem de máquina é os zeros e uns, que eu acho que ninguém escreveu na vida ainda zeros e uns, né? Bom, já ressaltei algumas dessas coisas. Por exemplo, o MIPS codifica todas as instruções dele em palavras de 32 bits. O MIPS favorece simplicidade e regularidade. Logo, ele vai ter um número pequeno de formatos, tá? E tentar manter regularidade de onde os campos desses formatos aparecem. Então, vocês vão ver que ele tem, por exemplo, um campo de código de operação, que a gente abrevia para opcode. Isso é um campo que ele usa para identificar qual é a instrução que aquela sequência de bits representa. Então, ele olhando esse campo, ele conclui qual tipo de instrução é e, às vezes, qual é realmente a instrução. Então, esse campo vai estar no mesmo lugar em todos os formatos. Seria meio difícil de você descobrir qual é a instrução se o campo que diz qual é a instrução pode estar em vários lugares. Dificultaria o teu trabalho. Você teria que ficar testando muitas combinações diferentes de decodificação para descobrir qual é a instrução. Então, é isso que eu estou falando de regularidade e que vai acabar simplificando o projeto do hardware depois. Números de registradores. Como eu falei, os registradores são de R0, que vocês já descobriram que sempre vale 0 e você não pode usar para mais nada, até o R31, certo? Porém, para ser mais amigável, tem uma convenção de nomes que a princípio não vai fazer muito sentido para vocês o porquê desses nomes, mas conforme vocês forem se acostumando com o assembly, vocês vão ver. Bom, os T's são registradores que você tenta usar para contas temporárias, né? Armazenar valores temporários. O S são valores que você tem que salvar de alguma maneira, isto é, você não pode alterar aquele registrador sem guardar esse valor de outro jeito. Então, isso é convenção, tá? No hardware, lá embaixo, todos os registradores são iguais, tirando a sua restrição do R0, e você poderia usar todos para qualquer uma dessas tarefas. É convenção para deixar os programas mais legíveis e portáveis aí de programação. Então, aqui tem 3 exemplos de faixas de registradores que têm nomes especiais. Então, T0 a T7, na verdade, são os registradores de 8 a 15. S0 a S7, na verdade, são registradores de 16 a 23. E assim por diante. Então, isso aqui é realmente o endereço físico do registrador no banco. Isso aqui é convenção de nomes. Então, aqui tem a cara do formato R, que é o formato de aritméticas no conjunto de instruções do MIPS. Como é que é a divisão em campos? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 campos, certo? E abaixo aqui está indicado o tamanho de cada um deles. Então, esse OP é o campo que eu acabei de mencionar, opcode. 6 bits. Você tem 6 bits para usar para guardar esse código de instruções. 6 bits. Isso já te dá uma ideia do quê? Da quantidade de instruções diferentes que você consegue ter no MIPS. Tá? Não vai ser só esse campo, porque seria muito poucas instruções. No fundo, ainda existe esse outro campo aqui, que é o funct, que está aqui embaixo como function code, que ele usa como uma extensão do opcode para as aritméticas. Tá?
Então, o que vai acontecer é que no MIPS todas as aritméticas têm o mesmo valor de opcode. E aí elas têm valores diferentes do function code. Então, é uma decodificação em 2 passos. Aí. Ele olha o opcode, vê aquele valor e fala, opa, isso é uma aritmética, mas eu não sei qual delas ainda. Aí ele olha o outro valor e fala, ah, legal, é isso, é um add, é um sub, e aí por aí vai. Tá? Então, isso aumenta um pouco a quantidade de instruções que você consegue ter no seu conjunto. Bom, qual o papel de cada um dos outros campos, então? Você tem esses 2 caras, RS e RT, que ele chama de RS e RT. Tá? Eles são 2 operandos fonte. Certo? Então, são os 2 registradores que atuam como operando fonte. Ele tem o RD, que é o registrador destino. Certo? E aqui tem que ficar claro para você o seguinte. Quantos bits eu tenho para cada um desses campos de registradores? Tenho 5 bits para cada um. 5 bits me deixa ter quantos registradores diferentes? 32. Então, o que está guardado aqui nesses campos? É o número do registrador e não o conteúdo do registrador. Tá? Esse é um erro muito comum de você fazer na hora de tentar codificar instruções, mostrar que você sabe como é o formato. Então, se eu estou usando o registrador 5 e eu sei que ele vale 15 e ele está no RS. O que está guardado no campo RS? 5. Mas então, onde é que está o 15? O 15 está dentro do registrador, lá no banco de registradores, que você pode entender como sendo uma memóriazinha. Tá? Que você acessa dando o endereço 5, ele te devolve o 15. Certo? Então, existe 2 coisas. Existe o número do registrador e existe o conteúdo do registrador. Não confunda essas 2 coisas. O conteúdo do registrador tem 32 bits. Ele não cabe aqui na instrução. Aqui vem só o número e não o conteúdo dele. É o análogo de memória se você está usando o endereço ou o conteúdo da memória. Certo? Então, o número do registrador é o endereço dele no banco. E o conteúdo está guardado lá no banco em 32 bits. Muito bem. Então, temos um opcode e um campo funct, que são códigos de operações. Temos 3 campos de registradores, que são os 2 fontes e o destino. E tem mais um aqui que eu não mencionei ainda, que é o shunt, que significa shift amount. Tá? Esse campo vai ser usado por quais instruções? De deslocamento. Tá? Para as outras ele fica valendo 0. Então, este não é o único formato em binário das instruções do MIPS. Este é o formato que ele chama de R, que é o formato usado nas aritméticas. Tá certo? Notem que, cadê o campo imediato aqui? Ele não está aqui, porque as instruções que usam imediato não são desse formato. Tá? Então, ele é o formato de R, que é usado para as aritméticas de R de registrador, que só usam registrador. Tá? As aritméticas que usam constante não é essa divisão em campos. Tá? É outro formato que eu vou mostrar mais para frente. Certo? Então,
É muito comum a gente se referir a esse formato como o formato das aritméticas, porque sempre vem na cabeça as aritméticas que usam 3 registradores, mas existe aquelas aritméticas que usam constante, que usam imediato, e elas têm o formato próprio para instruções de imediato. Tá? Não é este aqui. Então, você tem uma instrução em linguagem de montagem. Deixa eu pegar um exemplo. Como essa daqui. Na memória do processador, ela está guardada como uma cadeia de 32 bits, onde ele pega aquela cadeia e tenta dividir naqueles campos e interpretar. Tá? Então aqui você teria que saber qual é o código opcode do Edge, qual é o código funct do Edge, guardar naqueles 6 e 6 bits, daqueles 12 bits. Depois você teria que pegar o número do T2, o número do S1 e o número do 0 e codificar naqueles 3 campos de registradores. E essa aqui não usa aquele outro campo shunt lá que fica sempre 0. Se você montar esses 32 bits, você vai ter exatamente a linguagem de máquina referente a essa instrução aqui. Então, aqui está um exemplo disso. Eu tenho aqui uma instrução em assembly, uma instrução de soma. Eu tenho a definição de como é o formato R. Então, como é que essa instrução seria codificada pelo montador para usar no processador MIPS? 0 no opcode, tá? Como eu falei, isso vale para todas as aritméticas. E 32, que é o código do Edge aqui no campo funct. O que tem aqui? Então, ó, RS 17, RT 18. Por quê? Porque é o código do S1 e do S2. Tá? Então, S1, na verdade, é o registrador 17, S2, na verdade, é o registrador 18. E T0 é o registrador 8. Certo? E aqui tem outra coisa também que, às vezes, você pode se confundir. No assembly, o RD está aonde? Em primeiro lugar, você lendo da esquerda para a direita. No binário, onde ele está? Em último. Senão ficava muito fácil, né, de você guardar. Então tem que confundir um pouquinho. Certo? No hardware vocês vão ver por que ele fica em último. Facilita o projeto do hardware para várias classes de instruções. A posição dos campos é escolhida para facilitar o projeto do hardware também. No caso aqui, sempre estou supondo isso. Big Int aqui, sempre, no MIPS. Então, traduza esses campos, né, que a gente colocou os conteúdos aqui em decimal para ficar mais fácil de vocês entenderem, mas, na verdade, você tem que fazê-los assim, em binário. E aí, você chega, finalmente, nessa sequência de 32 bits. Tá? Que se você quiser saber o valor em decimal, está aqui, mas considerando que isso é uma instrução, esse valor em decimal não, em hexa, está aqui. Tá? Por que ele mostra hexa aqui? Qual é a vantagem do hexa e o decimal? Desculpa, o hexa e o binário. É muito fácil você transformar de um para outro.
e o hexa é muito mais reduzido para escrever. Então é comum você ver as constantes que deveriam estar em binário ser escritas em hexa para o ser humano acompanhar, porque fica menor, né? Em vez de 32 bits, você escreve quantos caracteres? 8, né? Cada um desses aqui são 4 bits aqui, certo? Vocês lembram disso também, né? Você expande cada dígito hexa para 4 bits e você tem diretamente a cadeia de 32 bits referente. Certo? Então, esse add T0, S1, S2, lá dentro da memória, lá transitando dentro do processador, ele vai ter essa cara aqui, dessa sequência de instruções aqui embaixo. Então, como é que ele vai descobrir que isso é um add? Ele sabe aquele formato lá. O processador sabe onde ele tem que procurar as coisas. Então, ele vai separar os campos e processar isso de maneira a executar a operação, né? Como ele faz isso, a gente vai ver passo a passo no capítulo 4. Vocês incomodam se eu desligar um pouco o ar? Eu estou ficando sem voz. Aqui tem um slide relembrando a transformação de hexa para binário e vice-versa, certo? Então, isso seria uma sequência em hexa e o equivalente dela em binário aqui. É só você expandir cada dígito aqui para o correspondente em binário e você tem a transformação de maneira bem simples. 4 bits por dígito hexa. Então é uma maneira compacta aí de você representar essas cadeias de bits. Alguma dúvida aqui? Está claro o formato R? Que jeito você monta ele, etc. Ótimo. Oi. Sim. Ele está presente em todas do formato R, tá? Que é basicamente aritméticas, considerando os shift, e end, or, etc., também vão estar aqui dentro, tá? Mas loads, etc., vai ser o outro formato que eu vou mostrar agora, que nem existe esse campo. Então, já comentei sobre ele, né? Como é que é o campo das instruções que usam imediato, né? Como é que são os campos? Então, o formato, ele dá o nome de formato I, né? Formato onde você vai ter o opcode, também com 6 bits. Você vai ter o RS e o RT, dois registradores fontes, da mesma maneira que na outra, os dois com 5 bits também, certo? E aí o resto da instrução te deixa 16 bits para você colocar um valor aqui, tá certo? Uma constante em binário. Essa constante pode ser para usar, por exemplo, naquele ADI, ou ela pode ser usada em instruções de salto para você dizer o quanto você vai saltar a partir do ponto onde você está no programa. Ela tem vários usos dependendo da instrução onde ela aparece, tá? Então, esse formato I vai aparecer em alguns tipos de instrução. Nós já vimos 3 que usam esse formato. Acho que 3. O load e o store, certo? Então, o que vem nesse campo que eu ressaltei em verde aqui do imediato, num load ou num store? Aquele offset que você soma no registrador com o endereço base para achar o endereço efetivamente que você quer ler. Então, relembrando aqui o exemplo que tinha load e store. Olha só.
load T0, 32, S3. Esse 32 é que fica codificado no campo lá de constante. Certo? Então, ui. O offset que ele guarda é em palavras ou bytes? E vai ter uma conta. Varia um pouco de instrução para instrução. Aqui tem uma constante. Como é que é essa constante? Se ela é byte, se ela é palavras, se ela é somada num ponto onde você está e aumentada, eu vou mostrar logo, porque ela é específica de cada instrução. Então, por exemplo, nas de salto, isso aqui é um offset a partir do PC atual. O que é PC? É um registrador especial que o hardware tem, que é o endereço da instrução atualmente sendo executada, ou o endereço da próxima instrução a ser executada. Então, se você quer desviar para um lugar a partir desse endereço, o que vem aqui é a constante de quanto você vai para frente ou para trás. Certo? Agora, no load vai ter outra interpretação. A constante é o quanto a partir do offset. Tá? Então, apresenta para o processador um endereço em palavras ou... Depende da instrução. Por isso que eu não te respondi, mas a gente vai ver por instrução. Tem vários modos de endereçamento, tem uns 3 ou 4, que aí eu vou mostrar para você, ó, esse aqui o imediato você soma direto, ou você tem que multiplicar ele por 4, ou você, entendeu? Depende do que você está fazendo. Eu já destaquei esse primeiro ponto aqui, ó, na aula passada, quando a gente falou de load store. O RT ele pode ter dois papéis, ele pode ser destino ou não os dois papéis na mesma instrução, mas dependendo da instrução que você tem, ele pode ter papel de fonte ou de destino. Certo? Então, no store ele é fonte, no load ele é destino, por exemplo. Tá? Então, a constante, qual é a faixa que você consegue representar, né? Então, você tem 16 bits. E aqui ele ressalta um outro princípio de projeto, que é um bom projeto demanda bons compromissos aí, né? Ele está querendo argumentar aqui o seguinte: por que eu preciso? Eu não estou tentando fazer o mais regular possível. Por que eu não tento encaixar todas as instruções no mesmo formato? Porque isso seria muito bom por regularidade, por outro lado, limitaria muito o que eu consigo fazer com as instruções. Por exemplo, essas constantes aqui, eu não teria nenhum campo de 16 bits. O maior que eu teria seria o de 6 lá. Aí eu dificultaria ter esse tipo de instrução se eu tivesse só um formato. Então, tudo bem, você tenta fazer o mais simples e o mais regular possível, mas também tem que ter aí um bom senso para você não limitar demais o que você consegue fazer. Então, ele vai ter poucos formatos. Ele não vai ter dezenas de formatos. Mas ele também não vai ter um só. Certo? Por que você não quer ter muitos formatos? Porque você tem que pegar uma cadeia dessa de 32 bits e descobrir que instrução é. Se você tiver muitos formatos, tem muitas alternativas para você ficar testando até você conseguir concluir qual é a operação que você tem que fazer. Isso vai levar tempo. E tempo significa que eu tenho que fazer mais coisa enquanto eu estou executando. Talvez tenha que aumentar o meu ciclo de clock, baixar a frequência do processador para ele conseguir ter tempo de fazer tudo isso, etc. Então tem um monte de implicações de projeto do hardware depois. Então você tenta deixar poucos formatos, o mais similar possível entre eles, mas também não obriga a ser um só. Tá? Porque seria radical demais. Então é isso que ele está querendo dizer com demanda compromissos. Aí, né? Com demanda que em inglês costumam chamar de trade-off. Né? Você abre mão de uma coisinha e balanceia por outro lado. Tá? Se você reparar, onde é que está a regularidade aqui? São formatos diferentes, mas onde está o opcode? No mesmo lugar do formato R. Onde está o RS? No mesmo lugar do formato R. Onde está o RT?
no mesmo lugar do formato R. E agora você já descobriu por que o RD ficou por último. Porque no formato I, eu não tenho RD. Se o RD fosse primeiro, complicaria ser tudo na mesma posição. Então, colocando o RD por último, ele simplesmente deixou só a metade da direita aqui do formato diferente. A metade da esquerda é igual ao outro. Então, se a primeira coisa que ele olha para descobrir qual é a instrução é o campo opcode, onde está o opcode? No mesmo lugar. Não importa se é uma instrução do tipo I ou uma instrução do tipo R. O campo que ele tem que olhar está no mesmo lugar. Logo, ele vai lá e pega esse campo e olha, não precisa saber se vai ser do tipo I ou do tipo R. Certo? Porque vai sempre estar ali o opcode. Então, por isso que a regularidade deixa depois o projeto do decodificador mais simples. Nesse caso aí, quando você dá um load, o RT tem o mesmo papel que o RD tem na outra. Sim. Isso vai dar alguma coisinha lá dentro para você conseguir gerenciar. Porém, o opcode está no mesmo lugar e o RS está no mesmo lugar. E o RT, apesar de poder ter dois papéis, está no mesmo lugar. Certo? Então você não tem que pegar os bits uma hora do 20 ao 30, outra hora do 5 ao 11 e assim por diante. Certo? Ele está sempre no mesmo lugar. Então, se ele existe, se ele faz sentido para essa instrução, ele está lá naquele lugar. Isso já facilita. Agora, é fato, o hardware tem que saber se nessa instrução RT é fonte ou é destino. Isso vai ter lá uma decisão sobre isso na sua via de dados depois. Tudo bem? Bom, aqui é só para dar o modelo, né, de computadores com programas armazenados, que ele está chamando aqui, né, numa tradução. Que é a ideia de que o programa está armazenado na memória, né, assim como os dados, o programa, suas instruções são representadas como números em binário e elas estão armazenadas na memória do mesmo jeito que os dados, tá certo? E como é que você faz para conseguir executar alguma coisa? Bom, você tem que trazer as instruções da memória e aí decodificá-las e executá-las, tá certo? Então, do mesmo jeito que ele tem que trazer os dados da memória para manipular, ele também tem que trazer as instruções. A memória está lá e ela tem várias coisas lá na memória, mas as instruções do programa, né, são uma dessas coisas. Então, como é que você tem lá o seu programa? Normalmente você tem um binário, certo? Que você carrega e depois começa a execução. O que é carregar? É colocar o código na memória. E aí, como ele começa a execução, ele pega o endereço inicial e vai, instrução por instrução, decodificando e executando. Então, esse modelo tem algumas vantagens. Uma delas é você não tem o seu programa que vai ser executado codificado lá dentro do processador, gravado lá dentro do processador. Você vai carregar ele da memória. Logo, você pode preencher a sua memória com código de vários tipos de programa diferente. E cada hora você está executando um deles, né? É só você mudar o endereço de onde você está carregando as instruções, que é mais ou menos isso que acontece enquanto vocês estão usando a máquina. Você está lá na janela do browser, daqui a pouco você muda para a janela do MSN, daqui a pouco você volta para o seu trabalho de MC102, fica só um pouquinho, volta para o MSN, certo? Então, como é que ele está fazendo isso? Ele tem todo mundo na memória e ele joga endereços diferentes para começar a continuar a execução, né? Então, esse modelo do programa e as instruções serem tratadas da mesma maneira que os dados colocaram na memória, isso aqui facilita muito esse tipo de comportamento. Outra coisa, você ter os binários padronizados, né? Você ter
o compilador gerando o mesmo tipo de binário e os processadores que têm o mesmo conjunto de instruções respeitando os mesmos formatos em binário, faz com que você possa distribuir o teu programa compilado e todo mundo que tem aquele processador consiga executá-lo. Para isso que fica importante lá as convenções de registradores, etc. E, principalmente, você ter conjunto de instruções padronizados, né? Então, você olhar aí no mercado, os principais processadores, etc., você vai ver que você não tem tantos tipos de conjuntos de instruções diferentes assim, usados em larga escala, né? O grande exemplo disso aqui é o da Intel, né? O x86. Você compra ali o seu binário e executa em N tipos de máquinas diferentes, desde que ela siga a arquitetura x86. Você não precisa recompilar o programa na tua máquina, né? Então a pessoa pode distribuir e te vender só o binário, por exemplo. Ou pode te dar o programa fonte e aí você compila para a arquitetura que você quer. É outro modelo. Outra coisa que possibilita é programas que operam sobre programas, como compiladores, linkers e etc., né? Vírus. Nem tudo é vantagem. Tá entendido qual é o princípio aqui? Então, como é que você executa um programa? As instruções estão na memória. Você vai lá, você tem um cara que te diz qual é o endereço onde está a próxima instrução a ser executada. Você vai nesse endereço, carrega a instrução, vai ter que descobrir qual instrução é e daí sim executar a operação. A gente vai entender todos esses passos quando for projetar o hardware, porque você vai ter que fazer o hardware que executa cada um deles. Tudo bem? Então vamos aumentar o nosso repertório aí. Tá? Operações lógicas. Como é que é, então? Quais são as operações lógicas que você vai encontrar ali no conjunto de instruções do MIPS? Shift para a direita, Shift para a esquerda, né, deslocamento. Vai ter AND, OR, vai ter uma NOR, tá? E elas são muito úteis para você manipular bits, né? No fundo, é o principal uso delas, né? Então, notem que algumas vai ter as versões I delas, né? Como o AND e o OR, por exemplo. Tá? Então, você tem o AND e o OR são do formato do tipo R. E o AND I e o OR I são do formato I. Certo? Onde estão os campos de cada uma delas? Então, são aqueles campos dos formatos que a gente já discutiu, o R e o I. Então, aqui ele vai dar alguns exemplos de operações usando essas instruções aí de lógica que ele está chamando. Relembrando o formato, né? Então, isso aqui é o formato R. Certo? E onde esse cara vai indicar quantas posições você vai fazer de deslocamento, tá? Então, o SLL, que é o Shift Left Logical, o que ele faz? Shifta para a esquerda e preenche o outro lado com zeros, tá? Lembrando que shiftar para a esquerda e bits é a mesma coisa que o quê? Multiplicação por 2 elevado a i. Tá? Isso é muito usado. Então, instrução de multiplicação, como a gente vai ver no próximo capítulo, é uma instrução complicada de fazer no hardware. Não é tão simples. Então, toda vez que você tiver uma multiplicação por potência de 2, pode ter certeza que o compilador vai otimizar para isso virar um deslocamento, porque é uma instrução muito mais simples de se fazer. Certo?
E o da direita, né, o shift para a direita, ele também vai preencher com zeros o outro lado, e seria, considerando não sinal, né, aqui no caso, seria o mesmo que dividir por 2 elevado a i. Isso aqui também não é novidade, né? Vocês já devem ter visto esse tipo de coisa, cursos de organização básica, circuitos lógicos, talvez. Então, qual é um uso comum do AND? Né? Ele vai fazer AND bit a bit. Tá? Então, como é que você faz uma máscara para selecionar alguns bits de uma palavra? Tá? Então, eu tenho uma palavra de 32 bits e eu quero que, como resultado, eu tenha tudo zerado no registrador e só guardado um certo conjunto de bits da palavra original. Bom, eu sei que se eu puser 1 na máscara e fizer o AND, o resultado é igual ao outro operando, certo? Se eu puser 0, eu forço a ser 0. Então essa é a ideia. O lugar que eu quero que fique zerado, a minha máscara é 0. Isso com certeza vai gerar 0 no resultado. E onde eu quero preservar o valor original, eu ponho 1. E aí eu sei que vai sair no resultado a cópia do outro operando original aqui. Então, no caso aqui desse exemplo, o T1 é o que ele está chamando de máscara. Você tem uma instrução para carregar constante no registrador. Ela vai aparecer em algum momento no slide. Você pode carregar pedaços de instrução no registrador. Ou você faz um ADI dessa constante com 0. Se quiser só uns nos primeiros 16 bits aqui, se você fizer um ADI com 0, vai dar, né? Se você tiver uns para cá, aí não dá. Aí você tem que carregar, porque você só tem 16 bits no ADI, certo? Então, aí você tem que usar 12. Existe uma instrução, que ela também tem um nome de load, mas vai ser outro load, não vai ser o LW. É Load Upper Immediate, acho que é LUI. Ela vai carregar 16 bits aqui. Ela pega aquele campo imediato, ao invés de colocar aqui, e coloca aqui no registrador. Entendeu? O ADI não tem X, né? Não. Bom, isso é um uso de máscara para você selecionar alguns bits. Você também tem um uso de máscaras para você setar alguns bits. Você quer obrigar uma porção do registrador a ficar tudo 1. Como é que você pode fazer? É só colocar tudo 1 na máscara e preservar o original com zeros. Né? Então, notem que isso aqui não vai zerar o resto, vai preservar o original. Tanto que você continua tendo uns aqui. Ó. Mas isso acho que vocês já viram isso também algumas vezes, certo? É tranquilo de entender, né? Então, ele tem uma outra, que é a instrução de NOR, que você pode usar para fazer NOT. Tá? Também, a mesma instrução. Como? Lembrando disso aqui, ó. Certo? Então, o que é um NOR? É um OR seguido de NOT, certo? Se você fizer um OR com 0, o que acontece? Dá o mesmo valor original. Então, OR com 0 negado é a mesma coisa que negar o número simplesmente. Por isso que ele não tem a instrução de NOT, ele só tem o NOR. Mas NOT é tão simples de implementar no hardware, por que ele não pôs a instrução NOT? Por quê? Se ele tivesse o NOT e o NOR, ele tinha que gastar mais um código de opcode para diferenciar os dois. Certo? Então ele também estaria perdendo aí, ele pode usar o código opcode para outras coisas. Esse é um outro exemplo que pode aparecer no montador. Talvez o montador aceite você escrever NOT alguma coisa, mas não existe NOT. Ele está fazendo isso aqui. Pode existir com pseudo-instrução.
Certo? Tudo bem? Então deu para ter uma ideia aí do que existe em termos de operações lógicas. E operações condicionais. Tá? Então aqui nós estamos falando basicamente de desvios condicionais. Ou até tem algum exemplo aqui de um incondicional. Tá? Então, desvio condicional é aquele que você testa alguma coisa antes de fazer o desvio. Certo? E você só salta se a condição deu verdadeira. E o incondicional é aquele que é um salto puro e simplesmente, né? O go to. Né? Vai e pronto. Não tem teste nenhum. Então aqui tem duas instruções de desvio condicional. Back e BNE. Olha o jeitão das duas instruções e me diga que formato vocês acham que ela usa. Olhando para o jeito que ela está escrita aqui em assembly, não é nem assembly, né, porque não tem o código do RS e do RT, mas quase assembly aí, qual é o formato que deve ter essa instrução no MIPS? E por quê? Porque no fundo esse label aqui é um offset para você chegar naquele label. Tá? Aquilo ali no fundo é codificado como um valor constante na instrução. Então, elas vão ser codificadas com tipo I. Bom, o significado delas é muito simples. Você tem dois registradores fontes. Então aqui é mais um exemplo onde o RT atua como fonte. Você tem um teste em cima desses dois registradores. O back é teste de igualdade e o BNE é teste de diferença. Certo? Not equal. Então, se o RS for igual ao RT, vai para o label L1. Isso é o back. Se o RS for diferente do RT, vai para o label L1. Isso é o BNE. Certo? Aí tem um outro tipo de desvio aqui, que é esse cara aqui. Jump, J de jump, L1. Isso aqui não tem teste. É salte para o label 1. Bom. Então esse é um desvio incondicional. E a pergunta que eu faço é, olhando para essa instrução, qual formato ela vai usar? Qual formato em binário ela vai usar? Na verdade, ela não vai ser nem o I nem o R. Né? Vai ser, mais alguém falou, opcode e endereço. É basicamente o que ela precisa, certo? Ela não tem mais nada aí. Então, vai ter um formato novo para esse tipo de instrução. Onde você vai ter o quê? Você vai ter um campo para codificar essa constante maior do que 16 bits. Então, você consegue fazer saltos para mais longe aqui. Tá? Então, aqui você vai aproveitar com um novo formato, que a gente não mostrou ainda em binário como é que ele fica. O que ela faz está claro, né? Basicamente para saltos. Talvez algum outro salto diferente, mas acho que é só esse. Vai. Tem opcode. Mais ou menos. Eu vou mostrar como é que faz a conta para cada uma delas. Tá? Como eu disse, varia o modo de endereçamento que a gente chama. Isto é, como é que eu chego no endereço do alvo? Você vai pegar um pedaço do endereço onde você está agora e concatenar com o que está no L1 e etc. E aí vai chegar num endereço de 32 bits. Tá? Note que a instrução não é
apesar de ter só o L1 aqui, ela tem um opcode para identificar que é o jump. Então não cabe o endereço de 32 bits nela, ela tem que gastar os 6 do opcode. Vai caber 26 bits só. Então aí você tem que compor isso aí para virar um endereço de 32. Com o que você vai compor? Vai ser a partir do endereço onde você está. Você vai pegar um pedaço do endereço onde você está e fazer virar um endereço de 32. Mas não é só isso, porque algumas instruções ele sabe que você tem que pular para múltiplos de 4. Então, o que acontece com os múltiplos de 4 em binário? Tem os 2 bits menos significativos sempre zero. Certo? Qualquer múltiplo de 4 em binário tem... E como no MIPS é sempre alinhado, a instrução sempre tem que começar num múltiplo de 4. Logo, se eu sei que sempre os endereços vão ser múltiplos de 4, esses endereços para acessar a instrução, por que eu tenho que guardar eles e perder 2 bits da minha constante? Então, no fundo, a constante não vai ser exatamente o offset, porque ele não codifica os 2 zeros do 4 às vezes. Então, tem algumas variaçõezinhas assim, mas vai ter uma tabelinha aqui em algum momento mostrando como é que é para cada uma delas. Basicamente, você tem 3 tipos diferentes de codificar. Relativo ao PC, ou esse do jump, que você vai concatenar com um pedaço que vem do outro registrador, e assim por diante. Então, como exemplo, é a codificação de um if, né? Usando as instruções aí de desvio em código MIPS. Como é que fica? Bom, eu tenho um código em linguagem fonte aqui. Se igual a J, faço uma soma. Se não, eu faço a subtração. Como é que isso pode ser codificado em assembly? Então, esse código MIPS combina o branch condicional com um branch incondicional para conseguir dar esse efeito desse if. Tá? Como é que ele faz? Se for diferente, ele vai para o else, que seria, né? Ele deu o nome do label aqui de else. Tá? Se não for diferente, ele executa a próxima instrução. Logo, ele faz a soma, só que aí ele tem que pular a instrução que está no label else. Então, ele tem que ter um outro label para fazer um jump direto para ele. Então, notem que codificar um if em assembly não é uma instrução só de desvio. Você tem que combinar duas aí, porque você tem que executar um pedaço ou outro, certo? Tudo bem? Todo mundo entende esse código, tranquilo? Por que ele não começou o código com back? Se em código fonte estava igual. Ele escolheu fazer o not equal como a instrução condicional. Como é que você escreveria um código para esse if usando back primeiro? Se for igual, você faz o quê? Funciona? Sim, né? Então, dá para fazer também. Outro ponto onde essas instruções são importantes, não é só para if. Tem uma outra construção muito importante de programa que usa esses desvios condicionais. O que seria? Laços. Exatamente. While, for. Né? Por quê? Porque você tem que testar a condição de parada. Então, aqui tem o exemplo de um while. Lá em C. E como é que você poderia fazer isso no assembly do MIPS? Então, o que ele está assumindo? Está assumindo que o I está no S3, o K está no S5 e o endereço do array está no S6. Certo? E aí ele faz esse código aqui embaixo.
O que está fazendo isso aqui? O que é o shift de 2? Shift de 2 para a esquerda é a mesma coisa que o quê? É multiplicar por 2 ao quadrado, certo? Então, o que isso aqui está fazendo é... Certo? E por que ele precisa fazer i vezes 4? Já discutimos isso no load e no store. Por causa do tamanho da palavra. Né? Cada elemento do array ocupa 4 bytes. Então, você precisa computar o offset que você tem que sair da base para chegar no índice que você quer. Só que o i tem que ser multiplicado por 4, porque cada elemento vai ocupar 4 bytes. E aqui ele calcula efetivamente o endereço. Né? Que ele soma na base do array aquele offset que ele calculou. Certo? Então aqui, lembra que quando eu apresentei o load, eu falei para vocês, é muito comum gerar código computando o endereço, guardando num registrador e deixando o offset 0 depois. Né? É exatamente o que está acontecendo aqui. Ó. Quando ele vai fazer o load, ele já calculou o endereço nas duas instruções de cima. O endereço do elemento save i já está pronto. Então ele usa e soma com 0, não tem mais offset envolvido aqui. Tá? Porque ele teve que computar o offset. O compilador não sabia qual era o offset para deixar fixo aí no load. O offset tem que ser computado aqui. Porque você vai fazer isso para vários valores de i diferentes. Muito bem, e aí ele faz um teste, né, que é comparar o valor que ele pegou, que é o save de i, que está em T0, com o S5, que é o K. Então, ele está testando, basicamente ele está testando se save de i é diferente de K, né? E aí, ele soma 1 no i, né? Tá vendo um caso onde é muito comum você ter constantes pequenas. Né? Por isso, constantes pequenas é um caso muito comum. Então, aqui ele usa o ADI para somar 1 no i e faz o salto para o início do laço de novo, para fazer o próximo. A hora que ficar diferente, então, a hora que ficar igual, né? Desculpa, a hora que ficar diferente, ele salta para a saída. Certo? Então, enquanto for igual, ele fica dentro do laço. A hora que ficar diferente, ele salta para a saída, que é depois do salto de retorno. Tá? Todo mundo entende facilmente esse código? É bastante importante entender, certo? Não só para você saber escrever um código desse tipo, mas porque disso depende você entender o projeto do hardware depois. Né? Quando a gente for fazer o projeto do hardware, eu vou falar para vocês, pensem no que tem que fazer o add. Pensem como funciona o load. Pensem como funciona o back. Qual hardware a gente precisa por aqui para conseguir reproduzir aquele comportamento? Então, como eu ressaltei já no início da aula, o conjunto de instruções para nós não é só entender como eu faço um programa assembly do MIPS, mas ele vai meio que servir de especificação do que o nosso hardware vai ter que fazer depois. Tá? Por isso que a gente vai olhar aqui. O nosso hardware não vai ser também para o conjunto de instruções inteiro do MIPS, vai ser para um subconjunto, porque razões de tempo e de idade, certo?
Porém, essas instruções que a gente está ressaltando aqui, é muito importante que você consiga usar e entenda exatamente o que ela está fazendo. Porque senão depois você não entende o projeto do processador. Muito bem. Ele ressalta aqui porque aparece esse nome Basic Block, bloco básico, em vários lugares, principalmente se você for ler algum texto que está relacionando com programas compilados, né? O que é um bloco básico? É uma sequência de código que você entra no começo e sai no final. Tá? É isso que ele está querendo dizer aqui, ó, com esse desenho. A execução sempre começa pela primeira instrução e termina pela última. Isto é, eu não tenho desvio no meio e eu não tenho nenhum desvio que consiga saltar para uma instrução aqui no meio. Certo? Então, eu posso ter saltos, mas ele vai ser para a primeira instrução. E a minha última instrução provavelmente é um salto, por isso que ela quebra o bloco básico. Tá? Essa construção tem uma importância muito grande no processo de compilação, porque você garantir que nesse pedaço não tem desvios, possibilita o compilador fazer bastante otimização nesse pedaço. Mas, então, como ela aparece aí no texto, ele ressaltou aqui para vocês entenderem do que ele está falando. Tá? Então, aqui, ó, o corpo do laço, ele tem um desvio aonde? No BNE, tá certo? Então, ele não é inteiro um bloco básico só. Ele seria do início até o BNE e depois isso aqui, o A de I até o J, seria outro bloco básico. Tudo bem? Ele tem umas outras instruções condicionais aqui que são muito usadas em conjunto com as duas de desvio condicional, tá? Que ele chama de SLT, que é Set on Less Than. Tá? Então, qual é o comportamento de uma instrução SLT? Também tem as duas versões, a com o registrador e com imediato. Certo? Então, tem o SLT e o SLTI. O comportamento é o seguinte, teste os registradores para menor, certo? Então, se RS é menor que RT, eu ponho 1 no RD. Se não, eu ponho 0. Então, é para você testar se uma coisa é menor que a outra. Ou então, testa o RS com uma constante e põe 1 no RT, que aí é o papel de registrador de destino nessa instrução de novo. Se não, põe o 0. Tá? Então, usando isso em combinação com as duas instruções condicionais que a gente viu, o que ele está fazendo aqui embaixo? Qual é o efeito dessas duas instruções aqui de baixo? Então, primeira instrução, ele testa se o S1 é menor que o S2, certo? E guarda isso em T0, não é? Então, o T0 é igual a 1 se o S1 for menor que o S2, certo? E aí ele salta se o T0 não for igual a 0. O que ele está fazendo aí? Se S1 for menor que S2, ele vai ter 1. Isto é, se ele não é igual a 0, porque você concorda que com essa instrução aqui só tem 1 ou 0, certo? Isso todo mundo já entendeu, né? SLT, ou ele grava 1 ou ele grava 0. Se não for 0, a única possibilidade é ser 1. A única possibilidade é isso aqui ter dado verdadeiro. Logo, ele está fazendo um branch se S1 é menor que S2. Então, ele está usando um branch de not equal para fazer um branch de menor, less than. O MIPS não tem instrução branch less than. Apesar que o montador vai deixar você escrever BLT. Mas, entendeu? Então, qual é um dos principais usos dessa instrução SLT?
se você combinar SLT e SLTI com BEC e BNE, brincando com a ordem que você põe aqui e com o teste que você põe aqui, né? Brincando com a ordem que você faz o teste aqui, coloca os operandos para fazer o SLT. E qual é a instrução que você usa aqui? Você consegue fazer testes de menor, de maior igual, menor igual, sem ter uma instrução específica para isso. Entenderam? Então aqui, no fundo, ele está fazendo um if desse jeito. Tá? Em código de alto nível seria if A menor que B. Certo? O A estaria em S1 e o B em S2. Tudo bem? Professor, e só tem o SLT, você também consegue testar se é maior ou igual, se é igual, não funciona assim? SLT, SLTI e as aritméticas, boa parte delas, ou todas, também tem a versão U, que não apareceu ainda, mas acho que aparece em algum momento, que é unsigned. Aí ele considera os números envolvidos como sendo sem sinal. Tá? Então tem SLTI, tem SLT e tem o SLTU que faz a comparação considerando dois números sem sinal. Tudo bem? Então, esse slide fala exatamente isso que eu acabei de comentar. Né? Por que eu não tenho BLT, Branch, Greater, Equal e coisas assim? Porque o hardware para isso, se você fazer uma instrução que testasse essas duas coisas, o hardware ficaria, provavelmente deixaria o tempo do ciclo maior, porque teria que fazer mais coisas para fazer aquela instrução, e seria mais lento então do que só fazer um igual e um diferente. Né? Então ele combina duas instruções para não penalizar todas as outras. Porque a máquina só tem um clock. Se você aumentar ela por causa de uma instrução, as outras todas vão executar naquele mesmo. Isso você também tem que ter em mente, principalmente quando a gente for projetar o hardware. Para o Edge eu vou colocar um monte de coisa no primeiro ciclo e deixo os outros livres, mas no load eu não quero isso. Não tem essa ideia, certo? O ciclo é um só. Se aumentou o ciclo, isso vale para todo mundo. Por isso que tem essa preocupação aqui de quebrar as instruções e fazer uma combinação de duas mais simples. Tá? Porque você continua deixando as outras instruções executar mais rápido. Né? Então aqui está embutido aqueles dois princípios que eu já mencionei. Faça rápido os casos mais comuns e o compromisso aí. Né? Então, não vou penalizar todo mundo para ter só os branches mais rápidos. Então, os branches mais sofisticados eu faço com duas instruções e deixo as outras com um ciclo menor. Tudo bem? Então tá. Aqui apareceu. SLT, SLTI ou Unsigned Comparison SLTU, SLTUI. Tá? Então, isso aqui você pode guardar porque vai sempre ser com essa cara. Você tem a instrução base aí que te dá qual é a operação. Aí se você tiver ela com um i na frente, você já sabe. É a mesma coisa sendo feita com uma constante, um imediato. Se você tiver o u na frente, é com registradores, mas considerando os valores sem sinal. E se você tiver o i, é a constante, e é com constante, mas considerando os valores sem sinal. Certo? Isso está com SLT aqui, mas serve para AND, para AD, para qualquer coisa aí. Tá? Então aqui ele tem S0 e S1 e como você vê a diferença de funcionamento aí por causa do sinal ou não, né? Então, se você considerar esse primeiro número com sinal, ele é um número negativo. Né? Se você considerar ele sem sinal, ele passa a ser um número positivo muito grande. Certo?
Então, o resultado dá diferente. Tem que usar isso com bastante cuidado. Tudo bem? Alguma dúvida? Tranquilo? Que beleza. O próximo assunto vai ser como é que a gente faz funções em Assembly do MIPS. Que ele te dá de suporte para você conseguir fazer chamada e retorno de função. Tá? Eu só queria comentar aqui a solução do testinho da aula passada, que eu esqueci de fazer no início da aula. Então, esse aqui eu vou deixar para a próxima aula. Lembrando que, por causa da semana de computação, quem não estava aqui no início da aula, olha na página da disciplina o link lá, mas quarta-feira vai ter uma série de palestras da Semana da Computação, que as entidades, aí o CACO, a Compec, etc., estão organizando. Então, eu não vou dar aula para que os alunos possam assistir essas palestras, porque são coisas para carreiras de vocês, pode ser bastante interessante. Então, a gente tem aula só segunda-feira. A solução era muito simples, não era, gente? Não era bem tranquilo o testinho? Você tinha lá... O primeiro era para a lei de Amdahl, mas ele era tão simples que você conseguia dar a resposta sem fazer a conta até, né? Na verdade, eu tirei esse exemplo, acho que foi do livro, e eu acho que ele errou na hora de fazer o enunciado, porque ficou simples demais. Né? Porque quando ele botou 4 vezes mais rápido, eu acho que ele queria dizer 25%, 1/4, não 4 vezes. Se fizer com 25%, pelo menos você tem que fazer a conta para responder. Mas com 4 vezes mais rápido, quanto tinha que ser o tempo final? 25% do original. Mas se tinha uma classe que você não mexe, que já era 30%, não tinha? Era multiplicação, divisão e outras. Você conseguia otimizar a multiplicação, conseguia otimizar a divisão. Mas as outras não. E as outras eram 30%. Então, quando que você conseguiria fazer aquilo ficar 25% do original? Nunca. Certo? Sem fazer conta, já dava para saber a resposta. Então, eu não prestei atenção nisso na hora que eu digitei o exercício, podia ter mudado, mas tudo bem. O que eu gostaria era o seguinte, aplica a lei de Amdahl lá, que é para ver se você entendeu que você só mexe no tempo que foi afetado e faz a conta. Acho que o máximo que você consegue diminuir é ficar até 67% do original, um negócio assim. Se você fizer a conta, dá um número aí que não tinha como, nem com um deles e nem usando os dois, você não conseguiria ainda chegar em 4 vezes mais rápido. Tudo bem? Então, a resposta ali era a lei de Amdahl. Procura no slides que você vai ver lá a conta feita por um outro exemplo. E era isso que eu queria que vocês exercitassem, esse raciocínio. Na prova eu não vou deixar ele tão simples, pode deixar. E o segundo era um cálculo de tempo de execução envolvendo CPI. Ele te dava 2 máquinas, né? E dava a característica das máquinas e falava, ó, esse programa na máquina A tem 100.000 instruções, né? E aí ele dava o CPI na máquina A e dava a frequência, certo? Então você tinha lá que tempo de execução é número de instruções vezes CPI vezes tempo do clock, certo? Período do clock. É isso que você tem para calcular tempo de execução. Então, como eu falei, ele pediu para comparar as 2 máquinas, você sempre tem que ter em mente comparar o tempo de execução. Ele dava lá um CPI diferente para a máquina B, etc. Aí ele falava, eu quero que as 2 máquinas sejam desempenho equivalentes. E perguntava quanto que na máquina B eu teria que ter de instruções nesse programa para que o desempenho fosse equivalente. Tá? Então, eu tinha o da máquina A, eu tinha todos esses valores aqui, certo? E da máquina B, eu não tinha o número de instruções, mas eu sabia que tinha que ser igual o tempo daqui da máquina A. Então, eu escrevia essa relação aqui, usando os valores que ele deu para a máquina B, igualava com a de cima, eu sabia quantas instruções tinha que ter na máquina B.
Se eu não me engano, era 65 mil. Certo? Não estou aqui de cabeça com os números, mas acho que era 65 mil que dava. Então era bem simples. E era isso aí.